Olá, eu sou Denisa Borsato, coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista do CRC Paraná. E hoje nós temos um encontro muito especial, cheio de inspiração e força para a nossa trajetória. O tema de hoje é vibrante e nos convida a refletir, empreender na contabilidade e ser feliz. É possível sim. Neste evento, organizado com muito carinho pela Comissão da Mulher Contabilista do CRC Paraná, nós vamos conversar sobre os desafios e alegrias de ser mulher na nossa profissão. Em comemoração ao Dia da Mulher Empreendedora, que comemoramos no dia 19 de novembro, vamos fortalecer umas às outras e descobrir juntas como é possível construir uma carreira realizada e feliz. E para nos guiar com sua experiência e sabedoria nessa jornada, recebemos hoje a palestrante Marlise Alves. Olá, Denisa. Bom, Olá, tudo bem-vinda, bem? Marlise. Obrigada pelo acolhimento. Parabéns aí por toda a execução junto com a Comissão da Mulher. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Para nós é uma honra imensa ter presente, né, na nossa comemoração do Dia da Mulher Empreendedora, a coordenadora, né, do CRC Federal Mulher. E com vocês, Marlise é coordenadora da comissão CRC Mulher, é graduada em Ciências Contábeis e tem pós-graduação em Psicodrama e em Educação Financeira, com neurociência, escritora e sócia da MM Contabilidade, da Agile Gestão Financeira e da Transformare Cursos e Treinamentos. Marlise, seja muito bem-vinda. É uma honra estar com você para abordarmos um tema tão importante. Ai, obrigada. Obrigada, Denisa. Obrigada ao CRC do Paraná pelo convite. É uma temática muito importante de falarmos sobre isso, de falarmos sobre essa felicidade dentro do trabalho contábil. Será que é possível? E eu começo, Denisa, falando que por muito tempo eu me questionei se isso era possível. E por muito tempo eu vivi uma infelicidade dentro da profissão contábil. Então, eu acho que eu posso falar de carteirinha, porque eu consegui transformar essa infelicidade em felicidade dentro da profissão. Como é que foi aí para ti? Teve algum momento assim de crises profissionais? Com certeza. Mãe solo, né? Então, assim, a falta de uma rede de apoio, né? Eu construí essa rede de apoio com o tempo. Então, assim, a Uhum. gente consegue se ressignificar na profissão, na vida pessoal, e realmente é possível a gente ser feliz e Então, realizada, né? Porque eu acho que o mais ótimo. importante para uma mulher é se sentir realizada, né? Porque não Ah, tem muito nada bom. mais triste do que a gente se sentir frustrada, né? Em qualquer área, Exato. né, da nossa vida. Exatamente. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso, depois a gente volta aqui para um bate-papo, é isso? Com certeza. Então Fique à tá. vontade, Marlise, a palavra é sua. Obrigada. Primeiro, quero saudar todos que estão aqui conosco, acompanhando essa live, a todas que vieram prestigiar. Pega o link aqui que já está aparecendo para você, mande para outras contadoras que você conhece para acompanhar essa apresentação, porque eu acredito que às vezes é só uma palavra, só um insight, mas é o que vai fazer a diferença aí na sua vida e no seu empreendedorismo. Feliz também por estar aqui com o CRC Paraná nesse processo aqui de desenvolvimento profissional e parabenizar, né, por trazerem essa temática do empreendedorismo feminino nesse mês de novembro, que é dedicado ao empreendedorismo feminino. Muitas vezes a gente começa a empreender dentro da contabilidade ou o empreendedorismo em geral, tem duas frentes, né? Ou uma delas é pelo nosso sonho, por um sonho a ser conquistado, e outras vezes é por necessidade. A Denisa me apresentou, falou da Comissão da Mulher, do CFC Nacional, que já estou à frente, finalizando agora, né, no final do ano, há 4 anos, que tive o prazer de me conectar com mulheres incríveis de todo o Brasil, e isso me transformou numa pessoa melhor. Acredito que cada conexão que a gente faz, a gente se transforma em alguém melhor. E dentro do empreendedorismo, né, e na profissão contábil, a gente vai então falar sobre essa questão de felicidade.
Talvez algo do que eu vou trazer por aqui seja além da minha profissão contábil ou do meu empreendedorismo, que já atuo desde 1997 como empreendedora contábil, mas também da minha segunda profissão, que é a psicologia, né? Então, trazer um pouco mais sobre essa questão mental, a questão de como que nós podemos alimentar a felicidade dentro do ambiente de trabalho. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Espero que você se conecte aqui comigo desde esse início e que a gente possa, assim, traçar esse sim, é possível ser feliz empreendendo na contabilidade. Então, esse primeiro ponto é o seguinte, né? Começar a pensar como é que você iniciou na contabilidade. Foi por um sonho ou foi por uma necessidade? Às vezes a gente é empurrado para o empreendedorismo a partir de uma necessidade. Eu preciso fazer dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, e aí por isso eu começo a empreender. Muitas pessoas começam em paralelo, né? Tem um trabalho de CLT e aí começam ali, pega uma empresa, trabalhando em paralelo até que se joga de fato dentro desse empreendedorismo. Não sei qual foi o seu caso, eu vou te contar brevemente como é que foi o meu. Antes até de eu me formar na faculdade de Ciências Contábeis, quando faltava um ano ali para minha formatura, na época, o meu noivo, né? Hoje continua sendo meu sócio, meu ex-marido. Ele já era formado em contabilidade e ele tinha o sonho de empreender em contabilidade. E aí, dentro de um movimento de formatura, né? De finalização de curso, eu encarei aquilo como sendo um desafio pessoal. Por que não empreender na contabilidade? É claro que quando a gente começa o empreendedorismo contábil, a gente começa de uma forma muito operacional, né? Então eu era aquela pessoa que lá em 1997, gente, não precisa fazer conta, não precisa olhar para os números nesse momento, mas lá em 1997 a gente não tinha internet do jeito que a gente tem hoje, a gente não tinha acesso a informações como a gente tem hoje. Eu acho que quem começa hoje no universo do empreendedorismo, a pessoa tem essa facilidade em virtude de toda esse conglomerado de informações à disposição que a gente tem hoje, mas lá atrás eu também comecei com uma outra coisa, que era a imaturidade. Eu nunca tinha tido um negócio, não fazia a mínima ideia como é que se fazia contabilidade de maneira prática, e talvez a minha imaturidade e até ingenuidade me fez me lançar dentro do empreendedorismo contábil. E eu tenho certeza que enquanto eu estou contando a minha história aí, você vai se identificando ou comparando, inclusive, com a tua história aí. E com certeza a gente começa um negócio, a gente começa um trabalho para ser feliz. Isso eu não tenho a menor dúvida. Para trazer felicidade, para atrair satisfação, para trazer um bem-estar financeiro, para que a gente consiga se programar e fazer as coisas acontecerem na nossa vida financeira. Só que nem sempre é assim. Às vezes a gente pega, né? Acontece algumas outras coisas pelo caminho e nem sempre acontece dessa forma. E aí eu trago até essa imagem, né, da sobrecarga. Quem de nós nunca fez esse gesto assim de meu Deus, por onde eu vou, por onde eu continuo, como que eu continuo a realizar tantas coisas, a legislação que muda, é sobrecarga de trabalho, eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas por dia, não dou conta do recado. Agora, o que eu quero te dizer é que esse status quo, né, esse modo de operação, ele está ultrapassado. E saiba que isso ainda é bastante comum. Inclusive, tem dias que eu fico trabalhando das 8 às 8, né? Falo aqui porque sou normal, sou uma pessoa real, assim como você que tem o seu escritório. Muitas vezes estou dedicada ao meu profissional durante 12 horas por dia e tá tudo bem, desde que não seja um sofrimento para mim. E por muitas vezes eu tive sofrimentos dentro da contabilidade, de não saber fazer, de não ter algumas habilidades técnicas que me eram essenciais, de sacrificar finais de semana, sacrificar madrugadas, virando madrugadas, talvez algumas mulheres aqui até se identifiquem, né, de virar madrugadas fazendo declarações de imposto de renda. Março e abril eram meses de bloqueio de agenda, porque não tinha final de semana, não tinha noite, não tinha descanso.
Então, essa sobrecarga que eu quero te falar aqui, muitas vezes ela tira essa sensação de felicidade dentro do trabalho. E faz com que a gente se pergunte, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse empreendedorismo contábil que só me dá trabalho, que não me dá tempo de lazer, que não faz com que eu não consiga ir para me cuidar, não consiga ir para academia, não consiga passear com meus filhos, enfim, é necessário que a gente se pergunte se estamos sobrecarregados, sobrecarregadas, e ainda mais para nós mulheres, que não temos só o trabalho, né? Temos vários outros papéis na nossa vida, o papel profissional, o papel de dona de casa, de mãe, de filha e tantos outros papéis que a gente precisa equilibrar o tempo inteiro. Isso está ultrapassado. Ou não diria nem ultrapassado, talvez a palavra, mas aqui, trazendo mais para uma linguagem mais atual, eu não gostaria que você achasse que isso é normal. Acho que esse é o ponto central. Essa não é a normalidade de um trabalho. A gente, como empreendedora contábil, nós podemos e devemos trazer a felicidade como sendo um norte, algo a ser conquistado, e saber que, como empreendedora, eu posso sim adequar o meu negócio para que ele me traga esse sentido de felicidade. E aí, se você está concordando ou até discordando, coloca aí nos comentários para que a gente consiga interagir por aqui. Diz aí, por favor, o que você pensa sobre essa questão. E aí, dentro disso, né, eu gosto de pensar que existe um custo oculto dentro das nossas empresas de contabilidade. São os chamados sabotadores. E eu costumo trazer sempre que isso começa pela mente. Para nós termos um CNPJ forte, um empreendedorismo forte, a gente precisa mudar a nossa mente, transformar a nossa forma como a gente pensa, para que a gente não caia nessas questões que estão aparecendo no slide. Como, por exemplo, o preciso dar conta de tudo. Então, desde fazer o café até a entrega do imposto, desde abrir o escritório de manhã até o fechamento do escritório à noite, desde fazer o DP, o fiscal e o contábil, e o societário e o comercial, e achar que eu preciso abraçar tudo o tempo inteiro. Não é bem assim. O empreendedorismo contábil, muitas vezes, ele começa assim, mas ele precisa ter alguns sinais, né, de evolução dentro desse empreendedorismo contábil. Você não precisa ficar presa dentro do seu lugar, ficar presa dentro da sua situação. Outra frase que às vezes a gente fala, né, é que não sou bom em vendas, né? Só sou bom em números. Então, aqui eu abro uma planilha dentro do meu computador, eu abro o meu software, eu abro o meu sistema, eu faço os lançamentos, nisso eu sou bom, mas vender não é a minha praia. Esse é o meu limite. E sim, se você assim pensa, esse vai ser o seu limite. E eu lamento te dizer que você nunca vai sair do operacional. E se esse operacional te provoca caos pela falta de tempo, pela falta de possibilidades de habilidade, saiba que é isso que você enxerga. E aí, eu faço essa pergunta que está, inclusive, aqui no slide, né? Quais são os sabotadores emocionais da felicidade do seu negócio? Eu vou trazer um pouco mais sobre essa questão, mas essa já é a nossa introdução e já é uma das partes importantes aqui de por que nós não conseguimos enxergar a felicidade dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu preciso dar conta de tudo, isso é uma crença, né? E quando eu acredito nisso, eu preciso dar conta de tudo no meu trabalho, preciso dar conta de tudo na minha família, preciso dar conta de tudo na minha vida pessoal. Eu não peço ajuda, e aí isso é bastante importante e bastante sério, né? E eu acho também que eu não sou boa. Então, esses pontos aí acabam sabotando a nossa felicidade no nosso negócio. E aí, quero dizer o seguinte, que isso não é uma exclusividade para a profissão contábil, para o empreendedorismo contábil. Enquanto eu estou falando isso para você, talvez você até tenha lembrado de clientes que estão na mesma situação. E é isso aí, isso começa pela mente. Esse tipo de crença, esse tipo de custo oculto, né, que chamei aqui, ele faz parte da maioria das pessoas que empreendem aqui no Brasil. E aí, claro, nós na contabilidade não vamos passar ilesos dentro disso. Estamos também nesse mesmo rol. E aí, pensando nisso, quero saber
Como que tá aí? Se você tem custo oculto, escreve aí nos comentários quais são os custos ocultos que você observa aí no seu negócio. Bom, para a gente olhar depois de olharmos, né, para esse custo oculto, a gente pode pensar em quais são os pilares da felicidade. Se eu tenho esses custos ocultos, né, muitas vezes que são relacionados a crenças que eu tenho dentro de mim, como eu não sou bom em vendas, eu só sou operacional mesmo, eu sei fazer o técnico, ou às vezes como eu tinha crenças, né, de que nem o técnico eu sabia fazer, mas que ao longo do tempo fui aprendendo, é necessário que a gente entenda que é preciso transformar o nosso negócio em um sistema que trabalhe para nós. Eu sempre costumo dizer que a grande chave que precisa ser virada na nossa mentalidade enquanto profissional contábil que empreende é uma chave em que me tira do operacional e me coloca numa cadeira de dona de negócios. A cadeira do dono, da dona de negócios, é a cadeira que vai pensar as estratégias da empresa. E aí eu trago aqui essa cadeira, né, essa forma de olhar em 3 pilares, como sendo os pilares da felicidade na contabilidade. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro pilar aqui é o propósito estratégico. Seria bem isso, de fazedor de DARF a consultor, de ter um propósito para o seu negócio. E aí eu não sei como é que é por aí, mas por muito tempo eu questionei qual era o meu propósito dentro da contabilidade. Eu acredito muito que eu sou movida por propósito, muito mais do que movida por grandes conquistas ou por grandes realizações, eu me movo muito por propósito. Tanto é que ficamos juntas, né? Eu, Denise, a Comissão da Mulher, aí do Paraná e de todo o Brasil durante esses 4 anos, por ser um propósito pessoal meu de vida, de acreditar que eu poderia ajudar outras lideranças dentro dos seus estados e elas multiplicarem isso com outras lideranças, fazendo com que as mulheres tomassem esse lugar que é só delas. Na verdade, não é só delas, né? Corrigindo aqui um pouquinho, tomassem esse lugar que elas quisessem para a sua vida. Acho que é um pouco diferente, né? Claro que todos nós temos os nossos lugares, mas depende muito daquilo que eu quero atingir. E aí, dentro desse propósito estratégico, é muito mais do que olhar o negócio, é olhar essa diferença. Eu vou deixar de ser uma fazedora de DARF a uma consultora. E isso foi uma das pontas que mais mexeu comigo, que me ajudou a trazer felicidade para dentro da contabilidade. Porque enquanto eu enxergava, né? Na verdade, eu não enxergava, né? Eu estava com os olhos totalmente fechados. Enquanto eu estava acreditando que o meu trabalho era exclusivamente entregar DARF e fazer cálculos para o governo, isso estava eu vou dizer até uma palavra forte, que me matando profissionalmente. Eu não me via como contadora só porque eu me via só entregando impostos. E aí, cada vez que eu entregava o imposto, principalmente bem lá no começo, né, do meu trabalho profissional, cada vez que eu entregava um imposto para o meu cliente e aquele cliente me devolvia, Marlise, que absurdo isso está errado. E aí eu já pensava, meu Deus, eu errei o cálculo, né? Esse cálculo está errado. Aí eu ia refazer todo o cálculo, isso sem ajuda de inteligência artificial, imagine fazer isso à mão, né? Eu ia refazer todo o cálculo, eu mandava o cálculo todo por escrito para o cliente, para ele entender que estava certo. Porque eu via muitas vezes nisso, e aí isso me causava uma grande insatisfação, eu, como uma fazedora de DARF, né, como tá ali, mas mais do que isso, só entregava imposto e ainda via como trazendo insatisfação para o meu cliente, como a culpada, entre aspas, aqui, por fazer ele pagar imposto. Foi só quando eu mudei essa mentalidade. Quando que eu mudei essa mentalidade? Quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, de entender que aquele cliente que faturava muito, ele ia pagar muito imposto. E aí, se hoje alguém diz, nossa, Marlise, vem reclamando com a mesma história. Nossa, Marlise, esse imposto deu muito alto. Eu dou até uma risada e digo, olha, é porque você recebeu muito, né? Então, aprender também a lidar
com essas situações adversas, sem colocar toda a culpa sobre os seus ombros, né? E inicialmente eu pensava assim, que a culpa era minha, que, meu Deus, eu acho que tem que ter uma estratégia desse cliente pagar menos. Não, não é bem assim. A gente faz da maneira certa, como consultoria, a gente vai sempre, eu não tenho a menor dúvida que você que empreende na contabilidade também age assim, a gente sempre vai fazer o melhor pelo nosso cliente, fazendo com que ele pague o menor imposto possível dentro da lei. E isso, quando fica claro tanto para nós, enquanto posicionamento, também vai ficar claro para o nosso cliente e a gente vai passar a atrair clientes que fazem isso acontecer. Então, esse é o primeiro pilar da felicidade. Entender que eu não sou uma entregadora de guias, mas sim, muito pelo contrário, eu sou uma consultora de negócios. E aí, dentro disso, eu posso aplicar estratégia, vender essa consultoria e trazer algum dinheiro a mais para o meu escritório, para o meu negócio. Nosso segundo pilar é a prosperidade plena. Mas antes de ir para esse pilar, comenta aqui nos comentários como que era para você, né? Se você também já se sentiu alguma vez um fazedor de DARF, se você já se sentiu culpado pelo imposto alto que o cliente ia ter que pagar. Enfim, me comenta aqui se isso faz sentido aí para você. Vamos para o pilar 2. Nosso pilar 2 é a prosperidade plena. Inteligência emocional e financeira e o domínio de vendas. É o nosso segundo pilar. Dentro dessa parte, né, de prosperidade plena, eu trouxe 3 tópicos aqui, né? A inteligência emocional, a inteligência financeira e o domínio de vendas. Eu vou começar aqui de trás para frente, vou começar sobre o domínio de vendas. Quando eu trouxe aqui no slide anterior, né, eu não sou bom em vendas, só em números e esse é o meu limite, a gente precisa começar a pensar por aí. Existem técnicas de venda. Muitas vezes, eu não sou bom em me comunicar, eu não sei falar direito, mas você já estudou as técnicas de venda? Você já leu sobre como abordar adequadamente o seu cliente? E aí a gente passa por essa prosperidade plena quando eu acredito e eu sei e eu faço estratégias para que esse meu domínio de vendas me faça trazer vendas recorrentes. Então, eu tenho um posicionamento adequado, isso passa por marketing, eu me posiciono adequado nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho o Instagram que eu me comunico pelo TikTok, eu tenho um site com blog, colocando conteúdo, e eu me posiciono para atrair os clientes que eu desejo. Isso é domínio de vendas. A partir do momento em que eu atraio os clientes que eu desejo, eu tenho vendas recorrentes todos os meses, então eu não tenho como ficar no mesmo patamar. E isso traz prosperidade, no mesmo patamar de negócios. Automaticamente o meu negócio vai progredindo. Ele pode ser sim uma progressão aritmética, de uma maneira um pouco mais lenta, mas pode ser também uma progressão geométrica, em que comece a alcançar novos níveis, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa questão de escala que faz parte do pilar 3. Mas esse domínio de vendas, ele não precisa ser um limitador para você. Muitas vezes esse limite de que eu não sei vender ou que eu não posso vender, ele vem de uma crença de incapacidade. Eu não sou capaz de aprender algo novo. E isso faz parte de uma mentalidade fixa dentro do nosso cérebro. Eu não sei aprender algo novo e por isso eu vou ficar congelada aqui sem crescer. Então, eu quero te dizer aqui, né, que essa prosperidade plena do pilar 2, ele começa ali pelo item final, pelo domínio de vendas. E passa, então, pela inteligência emocional e pela inteligência financeira. Vou falar primeiramente aqui da inteligência emocional, né? Porque é um dos pontos aqui mais importantes que a gente precisa lidar. É como se a gente pudesse controlar a nossa mente de uma certa forma, né? Controlar tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa e principalmente como a gente reage às questões que nos acontecem. Dentro da parte de inteligência emocional, é eu ter o equilíbrio necessário para lidar aqui com as minhas frustrações, para lidar com os acontecimentos e a forma como eu reajo frente a isso. Por exemplo, como que eu desenvolvo essa inteligência emocional? É treino.
né? Então, o primeiro ponto é entender que é um treino, eu posso desenvolver através de leituras, como, por exemplo, o livro de Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, é um livro grosso, é quase uma bíblia, né? Muito grosso. Ele, inicialmente, ele tem uma temática um pouco mais técnica, relacionada às estruturas cerebrais, e depois, então, ele deslancha nas questões relacionadas à inteligência emocional. Dentro disso, o cerne, né, o ponto central disso é como que eu lido com as coisas que me acontecem. Se chega um cliente esbravejando, muito furioso, com algo que aconteceu fora do escritório, mas que ele solta os cachorros dentro do escritório, a gente vai ter que pensar o seguinte, e é isso, a inteligência emocional. Peraí, ele está assim furioso, mas é comigo? Não é comigo? E mesmo se for comigo, eu posso controlar as minhas emoções para que eu não reaja da mesma forma como ele está reagindo? Usar de inteligência emocional pode me trazer felicidade dentro do meu trabalho, quando eu entendo que o humor do outro não é o meu humor e não precisa me afetar. Então, essas questões, elas precisam ser levadas em conta para a geração dessa inteligência emocional. Outro ponto aqui que a gente pode pensar, a construção de empatia, de ter empatia com o nosso cliente. Então, se esse cliente liga esbravejando, eu posso ter essa empatia e desenvolver uma escuta ativa. No seguinte sentido, peraí, vamos lá, o que está acontecendo de fato? E aí, essa inteligência emocional vai fazer com que você desenvolva essa capacidade de escutar e essa capacidade de ter tido uma comunicação não violenta, uma comunicação mais tranquila com os teus clientes. E aí, quando o cliente chega naquela agitação, falando, você tranquiliza, né? Eu sei que tem gente que é mais agitado, que vai falar mais rápido, e tá tudo certo. Mas o mais importante de tudo é não se misturar com a emoção do outro. Mesmo que o cliente venha agitado, você pode ouvir, e aí eu coloco a mão aqui nos meus ouvidos, para justamente fazer essa alusão à escuta, né? Então, eu preciso conseguir escutar adequadamente o meu cliente, e não só o cliente aqui, tá, gente? O cliente, o meu colaborador, a pessoa que trabalha comigo, meu sócio, a minha sócia, é necessário que eu tenha essa escuta para entender qual é a necessidade do outro. A partir do momento em que eu entendo a necessidade do outro, eu posso usar, inclusive, uma técnica que se chama a técnica da comunicação não violenta, que é eu entendo a sua necessidade, eu comunico de volta a sua necessidade. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, né? O cliente chegou ali esbravejando porque a pessoa do departamento fiscal mandou a guia às 3 horas da tarde e o imposto vencia naquele dia. Então, ele está muito furioso, né? Furioso por causa daquela situação, e ele vai te ligar no celular, porque você é empreendedora. Pode ser até que tenha sido você, né? Que mandou essa guia às 3 da tarde, o imposto vencia às 4. Mas como assim? Já faz 5 dias que eu te mandei todo o material e você só me mandou agora. E ele está ali esbravejando. Você escuta calmamente e você devolve. Nossa, fulano, eu entendo toda a sua frustração. Realmente, nós erramos aqui, e aí assumir o erro faz parte de inteligência emocional também. Nós erramos aqui, deveríamos ter mandado essa guia anteriormente. Acredito que nesse momento até posso te dizer os motivos que nos levaram a isso, mas nós vamos ajudar você a contornar a situação, né? Multa e juros é comigo se você não conseguiu pagar hoje, enfim, de trazer essa realidade. Entendo a sua frustração, acolho a sua dor, e às vezes, né, eu trouxe aqui esse exemplo que é um exemplo crítico, que tenho certeza que muitos de vocês aqui já passaram, de clientes bravejando, mas também pode ter o contrário, de clientes que estão sensíveis porque perderam alguém, de clientes que vão levar um inventário para a gente fazer declaração final de espólio e estão sensibilizados de terem perdido alguém. Também é necessário que a gente tenha empatia e inteligência emocional nesses casos, para que tudo isso faça sentido. Fez sentido por aí essa parte de domínio de vendas, inteligência emocional? Vou trazer agora a inteligência financeira, mas antes escreve aí nos comentários se isso fez sentido, se não fez, para que a gente siga por aqui. A inteligência financeira, ela também faz parte dessa prosperidade plena. E aí me parece que quando eu leio prosperidade plena, dá até a sensação, né, daquela imagem
zen, né, que tá tudo certo, mas eu quero te dizer que não é isso. Prosperidade plena é a gente ter a mentalidade focada na prosperidade, mas a gente não vai se ver livre de problemas. Os problemas sempre vão existir. A única diferença é a forma como eu encaro. E aí, dentro da inteligência financeira, eu quero dizer para você que existe um teto transparente, muitas vezes que a gente não vê, que é relacionado a dinheiro e finanças. Eu costumo dizer, né, na parte teórica aqui, eu gosto de pensar que existe um ponto de equilíbrio para a nossa vida financeira. E aí, vida financeira pessoal ou o ponto de equilíbrio até mesmo dos nossos negócios, que é onde eu ganho e gasto. Por muito tempo, a minha empresa de contabilidade ficou nesse patamar, né? A gente ganhava e gastava, né? Minha vida pessoal também, ganhava, gastava. E aí depois eu comecei a perceber que na minha empresa também, a gente tinha o faturamento e a nossa despesa estava ali, claro, incluindo o nosso prolabore pessoal, né, mas estava ali. Lucratividade muito pouco. A gente estava nesse ganho e gasto. Aumenta o faturamento pela inclusão de clientes, aumenta a equipe e assim ficava sempre no equilíbrio. A grande chave aqui é a gente conseguir sair desse patamar de ganho e gasto, de ponto de equilíbrio. É claro que abaixo desse ponto de equilíbrio existe também uma zona de escassez, que a gente fala. Uma crença relacionada a limites, eu não consigo ganhar mais do que isso, e muitas vezes até, inclusive no empreendedorismo contábil, existe endividamento abaixo desse ganho e gasto, onde eu gasto mais do que eu posso, eu tenho muitos custos maiores do que a minha renda, ou então eu faço empréstimos, invisto demais dentro da empresa e quando eu percebo já estou enrolada financeiramente e pagando muitos juros. Existe então esse patamar da escassez. Quem está nesse ciclo de escassez, e se por acaso você está, você vai se identificar com isso que eu vou falar. Você consegue, quando a gente pergunta assim, o que você deseja para sua vida financeira? Eu desejo conseguir pagar minhas contas em dia. Então, quem está no patamar da escassez, ele consegue enxergar até o ponto de equilíbrio, que é eu ganho e gasto. Agora, quem está no ponto de equilíbrio, muitas vezes se acomoda em estar no ponto de equilíbrio. E eu quero desenvolver com essa fala esse novo olhar de inteligência financeira sobre a sua vida, que é o seguinte: existe um patamar superior a esse ponto de equilíbrio, que é a prosperidade plena, esse senso de abundância. É um momento em que o meu senso de escassez ele some e eu passo para a mentalidade de prosperidade. O que quer dizer isso? Eu começo a ganhar mais do que eu gasto, então eu aumento meu faturamento, mas eu não aumento o meu custo. Eu posso até investir em tecnologia, eu vou verificar a produtividade da minha equipe para ver se todo mundo está conseguindo ser produtivo o suficiente para conseguir manter esse mesmo custo. E assim funciona na vida pessoal também. Eu aumento o meu prolabore, até posso aumentar, mas eu não preciso aumentar o meu custo de vida. Essa diferença, ela pode ser útil para vivermos essa felicidade plena dentro da contabilidade. Porque eu posso usar essa diferença para fazer investimentos, eu posso usar essa diferença para fazer uma viagem, eu posso usar essa diferença para fazer uma reserva financeira e para ter mais tranquilidade na vida. Então, faz parte desse pilar de prosperidade plena. E o nosso terceiro pilar, antes de chegar lá, fala para mim como é que tá por aí. Se você tá aí nesse senso de escassez, se está vivendo abaixo desse ponto zero, se está aí na segurança financeira, digamos, nesse ganho e gasto, seja da vida pessoal ou da vida empresarial, ou se você já consegue ter esse ganho superior aos seus gastos e aí fazer essa inteligência financeira funcionar para você. Escreve aí nos comentários enquanto eu dou um gole aqui na água. E o nosso terceiro pilar, aqui já nesses pilares da felicidade, é a paz e a escala. Bom, qual é essa paz, né? Essa paz, ela é diferente desse caos. Vou até voltar aqui. Esse aqui é o caos, a sobrecarga, o cansaço, o eu não dar conta de tudo, ter uma lista interminável de tarefa, usar mais do meu tempo do que eu preciso. E aí, aqui, quando a gente está no caos, muitas vezes a gente inclusive desperdiça tempo, não estamos focados, estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, aí começamos o nosso negócio
de manhã, já respondendo o cliente, já verificando, e aí ali a gente engrena naquele fluxo de atendimentos e acaba não conseguindo ter os resultados que a gente gosta. Agora, pelo contrário, essa paz e a escala vem de duas coisas aqui que eu trouxe, né? 2 pontos aqui para a gente pensar. A paz, ela vem da excelência operacional. O que eu penso sobre excelência operacional? Eu penso que é tudo aquilo que antecipa problemas. Então, deu um problema aqui no meu escritório. O cliente precisava entrar numa licitação hoje, ele pediu uma certidão hoje de manhã e adivinha, né? A certidão não saiu. Poxa vida, ele estava com débito de um alvará na prefeitura, que a prefeitura nem manda mais alvará, a gente tem que entrar lá no site, pegar a taxa e tudo mais. E aí, era do ano passado, não vimos um débito de R$ 40, né? E aí, aquela certidão não sai nesse dia. Isso causa o estresse. A gente volta lá para o caos, a gente volta para o estresse. O que é uma excelência operacional que vai me trazer o pilar do paz, que vai me trazer o pilar de felicidade? É eu estar antecedendo um problema. Então, se aconteceu esse problema hoje, qual vai ser a ação que eu vou fazer com os meus internamente aqui na minha empresa para que isso não se repita? Ok, a primeira vez tudo bem, mas a segunda não precisa acontecer. Então, qual vai ser a ação? Eu vou implantar uma metodologia de verificação de 3 em 3 meses, de 4 em 4, 2 vezes por ano, de verificação de certidões negativas aí dos meus clientes. Então, eu vou fazer isso para aqueles clientes que precisam das certidões, ou até uma vez por mês. Vou vender, inclusive, esse serviço. Olha, fulano, dado essa necessidade, a gente vai te cobrar aí uma taxa todos os meses, vou aumentar o valor dos meus honorários e vou me comprometer a mandar todo dia 10 as certidões necessárias para a licitação daquele cliente. Então, excelência operacional é quando eu identifico um problema dentro do meu escritório, dentro do meu negócio, e eu passo, no momento seguinte, a antecipar esse problema para que ele não aconteça. Eu vou trabalhar de uma maneira preventiva e não de uma maneira reativa. Esse é um dos pontos que eu gosto de pensar. É claro que a excelência operacional passa pela entrega, passa pelo ótimo atendimento, passa por entender as necessidades do cliente e atender as necessidades do cliente. Então, entender e atender. Passa por tudo isso, além de verificação sobre a questão da velocidade no atendimento, a questão da produtividade sua e da sua equipe, de gestão do tempo, passa por vários itens. E aí, essa excelência operacional, ela vai trazer paz. E a paz vai trazer a felicidade. E aí, no outro ponto, está a IA, né? A IA está aí chegando para ficar dentro dos nossos escritórios. Eu tenho acompanhado muitos escritórios contábeis trazendo IA para o dia a dia, trazendo IA para fazer relatório, trazendo IA para construindo, inclusive, né? A gente usa aqui o Gemini da Google. E aí a gente tem os nossos gens, né? Que a gente coloca conteúdo e eles trabalham de acordo com o que a gente quer. Então, analise esse balancete, busque erros nesse balancete para ver se passou alguma coisa despercebido, faça um cálculo aqui de planejamento tributário, enfim, tem vários formatos da gente ganhar escala. E aí, quando eu ganho a escala profissional, eu percebo que o meu negócio está crescendo. E é claro que se o meu negócio está crescendo, vai vir mais dinheiro, vai vir mais trabalho, claro, também, mas vai vir essa felicidade na contabilidade, de ter a certeza de que eu estou prosperando dentro desse universo contábil. Outro item aqui que não está aí na escala, mas que é necessário falar, é que existem alguns serviços dentro da contabilidade que eles são facilmente escaláveis. Quanto mais tecnologia eu coloco dentro da minha empresa, maior a possibilidade de eu escalar o meu serviço. E aí, claro, se eu vender mais, se eu produzir mais, se eu tiver mais condições financeiras, será que eu vou ser mais feliz? Eu acredito que sim, né? Porque eu vou fugir do endividamento, eu vou fugir daquele caos lá, né? Desse caos aqui que eu trouxe. Essa imagem aqui, ela tá bem propícia, né? Da sobrecarga, porque eu vou poder contratar outras pessoas, eu vou poder delegar para outras pessoas e aí, consequentemente, a gente vai alcançar essa felicidade. Eu quero trazer para você, né, que essa felicidade no trabalho,
muitas vezes parece utópica. Nossa, mas será que algum dia eu vou chegar no meu escritório, né, cantarolando, feliz da vida? Ai, bom dia! Que dia lindo, né? Eu vou sentar aqui para fazer conciliação bancária, assim, feliz? Será que eu vou conseguir chegar nesse nível? Às vezes não é essa a ideia. Saiba, como empreendedora, da contabilidade ou não, sempre vão ter tarefas chatas. Sempre. No nosso dia a dia vai ter tarefa insuportável, vai ter tarefa muito chata, vai ter tarefa chata, tarefa menos chata. Mas sempre vai ter isso no nosso dia a dia. A grande questão é qual é o óculos que eu vou colocar e de que forma eu vou ver esse trabalho a ser realizado. Eu posso ver de uma maneira leve, né? Então, ok, esse trabalho ele é leve, eu gosto de fazer e aí eu me dou bem fazendo, ou eu vou ver, eu preciso fazer isso para ter o resultado que eu quero. Eu preciso fazer isso para ganhar a paz. Eu preciso fazer isso para ter escala. Eu preciso fazer isso para ter a minha prosperidade plena. Eu preciso fazer isso para juntar o meu propósito com o meu fazer aqui no dia a dia. Não é algo fantasioso, não é algo utópico, é algo realizável desde que você mude a sua mente. A partir do momento que você muda a sua mente, você muda a sua rota de ação e, consequentemente, você vai ter outros resultados. Bom, o controller aí da mente, né? Esse controlador da mente, ele passa por 2 pontos. E aí, a gente aqui está falando de razão e emoção. O lado racional, né? O nosso lado racional, que geralmente é mais aflorado nos contadores e contadoras, porque nós trabalhamos de maneira mais racional, com número, com a parte de planejamento, a parte de controle, e a emoção que vem junto. Só o que acontece? O lado da razão, ele é o saber o que fazer. Saiu um pouquinho desconfigurado aí, mas ele diz o seguinte: a razão é saber o que fazer, e a emoção é o poder de fazer e realizar. Então, muitas vezes eu sei exatamente o que eu preciso fazer para alcançar essa felicidade no meu trabalho, mas a emoção me bloqueia no poder do fazer. A gente chama muitas vezes do poder de acabativa. Às vezes eu até começo, mas eu não termino. E sabe o que paralisa 90% dos empreendedores? É o medo de falhar, é o medo do sucesso, é o medo do resultado, é o medo de, nossa, eu até sei o que vou fazer, mas eu não vou fazer porque pode isso não dar certo. Eu até posso gravar um vídeo para colocar nas redes sociais e falar sobre o meu trabalho. Mas será que eu vou ter muita crítica? Será que as pessoas vão virar para mim e dizer: agora tá virando blogueira, né? Fazendo conteúdo? Será que esse medo de falhar, o medo de ter sucesso, ele não está te paralisando por aí também? Então, eu quero chamar a tua atenção para isso, né? Porque agora é o momento da gente traçar ações. A gente já viu que nos paralisa lá essa sobrecarga, a gente passou aí por vários itens que podem nos trazer felicidade dentro do trabalho. A gente sabe muitas vezes o que precisa fazer, só que somos paralisados pelas nossas crenças e os nossos limitadores. Agora, o que fazer e como fazer para sair disso? A melhor estratégia é a atitude. A atitude, a ação. Então, pensa comigo, se eu tenho o objetivo de fazer com que eu tenha a felicidade aqui no trabalho, eu preciso saber qual é a minha atitude necessária, o meu comportamento necessário para trazer essa habilidade. Afinal de contas, né? O que é felicidade no trabalho para você? Eu trouxe aqui vários conceitos de felicidade no trabalho. Talvez o teu principal conceito de felicidade seja o teu dinheiro no final do mês e tá tudo certo. O principal conceito de felicidade para mim talvez esteja relacionado a propósito e tá tudo certo para mim também. Agora, o que é felicidade no trabalho para ti? O que precisa ser feito? E essa imagem, ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre as pessoas andando, correndo ali com um lápis na mão e um alvo. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. É necessário a gente ter uma meta, é necessário a gente ter um plano e é necessário a gente agir. Então, meta, plano de ação e execução. Anota isso. Você que está aqui no chat comigo, escreve, inclusive. Meta, plano de ação e execução. Hoje você pode, a partir desse conteúdo, trazer a sua meta, você pode, a partir desse conteúdo, traçar um plano
E, claro, a partir de hoje, você pode agir para conquistar tudo isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? É uma alegria compartilhar um pouco da minha jornada profissional como mentora de conteúdos, mentora estratégica de negócios contábeis. Isso faz parte do meu dia a dia, vai além aqui da nossa Comissão da Mulher. Foi um prazer estar com você. Se você quiser se conectar comigo pelas redes sociais, o meu Instagram está aí na tela, @marlisealvesoficial, vou adorar. Diz lá quando você chegar que esteve comigo aqui na palestra do Empreender na Contabilidade, Ser Feliz Sim é Possível, do CRC do Paraná, que vou ter muito prazer de estar aqui com você. Denisa, falei demais? Meu Deus, o tempo passa rápido. Nossa, Marlise, é muito emocionante ouvi-la falar, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, em nome do CRC Paraná, por essa conversa tão enriquecedora. Né? Vou trazer alguns dados aqui para a gente começar esse bate-papo. Hoje, nós temos 36.322 profissionais com registro no CRC Paraná. Dentre eles, 14.821 mulheres empreendendo na contabilidade, trabalhando dentro de empresas, né? Então, assim, nós somos 40,80% das mulheres, né? Dos profissionais com registro ativo no nosso conselho. E nós temos visto que o percentual de empreendimentos, né, que elas deixaram, muitas delas deixaram de ser empregadas dentro de empresa, né, regime seletista, para realmente abrir uma empresa, né? Então, nós lançamos o e-book, né, no começo do ano, contando a trajetória da Comissão da Mulher no Paraná. E os dados que nós conseguimos levantar entre mês 6 de 2024 e mês 6 de 2025, mais de 297 mulheres passaram a empreender com pessoa jurídica na contabilidade. Então, assim, mostra que as mulheres estão indo à luta, né? Mas esse tema foi muito significativo porque a maioria, né, das mulheres, elas são arrimo de família. Então, assim, as dores maiores das mulheres é não deixar faltar nada para a família em casa, né? E muitas delas, né, estou falando assim, quando eu comecei na contabilidade, eu não quis outra profissão, então eu já tinha isso como um objetivo, então para mim não foi tão dolorido, né? Mas assim, ele conciliar a vida pessoal, né? O lazer, o cuidado conosco mesmo, né? Com a saúde, a gente vai ver na hora que a gente fica doente, né? Então, assim, as mulheres, a sua fala foi muito enriquecedora em relação assim, olha, a mulher tem que prestar atenção nela. Né? Então, eu vi nas redes sociais que quando a gente está num voo, né? Então, na hora que os comissários vão lá dar a orientação técnica, primeiro você coloca a máscara em você. Isso, exato. Né? Para depois você cuidar dos outros, inclusive dos seus filhos. E a mulher, quando ela tem filho, principalmente se ela cria, né, educa os filhos sozinhas, a preocupação dela é socorrer primeiro o filho. Né? Então, assim, qual é a mensagem assim, que você traz para essas mulheres, né, que a gente precisa estar fortalecendo elas, porque ela tem que ser forte, tem que estar saudável e tem que estar apresentável. Exatamente. Voltando até naquela imagem que eu compartilhei ainda há pouco, né, da sobrecarga, eu acho que é uma vala que a gente cai com muita facilidade. Tá? Então, acho que a gente precisa ter muita atenção. Uma vez eu pensei isso, e eu acho que faz tanto sentido, né? Porque teve uma vez, acho que já faz uns 20 anos, né? Ainda da época da máquina de escrever, meu Deus, estou entregando aqui minha idade. Mas eu tinha que entregar um relatório que ele era... Nossa, na época era difícil de fazer, assim, ele era todo colado, tinha que escrever em cima do que se tratava aquele documento, era para uma prestação de contas. E eu lembro que eu fiquei de sexta até a madrugada de domingo terminando aquele relatório, porque eu precisava entregar na segunda de manhã. Eu estava virada, né? Virei as noites, dormi 1, 2 horas para conseguir dar conta daquele relatório. E naquele final de semana, até hoje eu lembro que eu perdi 2 eventos. A minha família tinha ido para o Beto Carreiro, né? Então eu não tinha filhos naquela época, mas a minha família tinha ido para o Beto Carreiro, me doeu demais não ter ido junto naquela viagem, e que foi num domingo, e no sábado, a outra parte da família, né, os mais jovens tinham ido para o Beto Carreiro no domingo, e outra parte da família tinha ido visitar a Serra do Rio do Rastro, e eu fiquei lá fazendo o tal do relatório, por compromisso.
O que isso me gerou? Me gerou uma frustração gigantesca, me gerou uma insatisfação e, com certeza, hoje, olhando com o olhar aqui de psicóloga, eu devo ter tido uma crise de burnout na sequência, assim, de burnout forte, porque eu não queria mais ver o escritório tão cedo. Me causou arrepios aquele trabalho, né? Às vezes é o escritório, e aí eu quero falar para quem está nessa situação de sobrecarga. Às vezes é o escritório, às vezes é uma demanda de casa, de dar conta de filho, de companheiro, de comida, de roupa, de casa, né? De tudo que tem aí por fazer. Às vezes a gente tem uma outra parte que são os cuidados sociais, né? Nós temos os filhos sociais, digamos assim, que são os pais, que muitas vezes estão idosos, que a gente precisa dar o suporte. Então, a gente cuida de tudo. A gente dá jeito no trabalho, a gente dá jeito em casa, a gente dá jeito. Mas será que dá jeito mesmo? Ou será que a gente não está se forçando demais? Eu gosto de pensar, pena que eu não tenho um aqui, mas um elástico de dinheiro, sabe? Que a gente vai esticando, vai esticando, vai esticando. Chega uma hora que ele não volta mais para o normal, de tanto que a gente esticou. Ou ele arrebenta, ou ele fica todo molenga que a gente joga fora. Isso é a nossa vida também. Se a gente estica demais o tempo inteiro, chega uma hora que a gente adoece. E aí eu quero falar com você que está acompanhando aqui a gente, né? Que talvez esteja aqui assistindo ao vivo, depois gravado, que tem que cuidar desse elástico. A gente não pode se esticar o tempo inteiro. Tem que prestar atenção nisso. E aí, como que a gente faz para sair desse ciclo? A gente precisa prestar atenção no nosso corpo, a gente precisa prestar atenção na nossa mente. Às vezes é aquela dor de cabeça que não passa, aquela dor de estômago que já foi em tudo que é médico e não tem uma. Não dá nada, já fiz endoscopia, já fiz tudo, mas não tem nada. As pequenas dores no corpo, os sentimentos, prestar atenção nos sentimentos, né? Eu já chego aqui no escritório assim, esbaforida, não sabendo o que fazer. Então, preste atenção em você. Preste atenção aos sinais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é cuidar-se. Se você não tirar meia hora que seja por dia para você, daqui a pouco, quem que vai cuidar de ti? Sabe? Não tem. Então, meia hora por dia que seja. 15 minutos para fazer as suas orações, as suas conexões aí com Deus, né? Para você, 15 minutos para um exercício físico. Ah, mas eu não consigo, não vou na academia, não tenho dinheiro para pagar. Sempre vai ter uma desculpa, tá? A pessoa sempre vai achar uma desculpa. Mas a verdade é o seguinte: 15 minutos de caminhada na rua não custa nada. 15 minutos de alongamento na tua casa também não custa nada. Então, colocar um YouTube ali com uma aulinha pequena de 15 minutos também não vai custar. Pegar o sol da manhã por 15 minutos vai fazer a diferença para a sua vida. É necessário prestar atenção. Como é que está a sua saúde? A gente acabou de passar pelo Outubro Rosa. Quanto tempo faz que você não faz um exame? Quanto tempo faz que você não se cuida? Verifica os seus índices. Tudo isso é importante e é obrigatório se a gente quiser ter felicidade no trabalho, né? Porque se a gente não se cuida, como é que a gente vai cuidar do nosso negócio? Faz Com sentido certeza. aí? Muito sentido. Então, às vezes a pessoa está cansada, às vezes é falta de atualizar seus exames e falta de vitamina mesmo, né, para que ela Isso. reaja, né. Então, assim, nesses 4 anos, né, que a gente está junto aí na Comissão da Mulher, né, eu Isso. participei 2 anos como integrante, depois mais 2 anos como coordenadora, nós tivemos várias capacitações que falam nessa questão da formação da liderança, mas, assim, a formação do eu. Né? Então, Isso. assim, nós precisamos fragmentar, né, planejar muito bem o nosso dia, a nossa trajetória dentro do nosso ambiente de trabalho, na nossa vida pessoal e ter um tempo para cada coisa, né? O dia tem 24 horas, às vezes a gente fala, nossa, podia ter 48. Não, infelizmente não temos, Não né? tem. Não. Uma coisa importante é que eu aprendi, né, diante da sua fala, é a gente ter esse tempo enriquecedor para nós e aquele tempo de não fazer nada, né? Isso. Sábado e domingo eu não trabalho mais. E eu Ótimo. virava sábado e domingo, né? E Uhum. quantas vezes também precisei virar à noite trabalhando, né? E você Quem não nunca, depois, né? quem nunca, né? Na nossa profissão, e assim, você não vai, com o tempo, você vem envelhecendo, né? Então, assim, eu comecei em 85, né? Então, assim, nunca parei. E olhando para trás, se eu tirei, assim, 30 dias corrido de férias umas 4 vezes, em todos esses anos, foi muito.
Então, assim, Uhum. hoje eu me arrependo de não ter tido mais qualidade de vida, de me divertir mais, porque com o tempo a gente consegue fazer a seguinte leitura, que o dinheiro não é tudo, não é que aquele, né, eu não mereço, a gente Isso. merece sim, tá? Então merecemos cada vez mais, mas com qualidade. Então, assim, aquela hora de falar para o cliente, olha, esse cliente não dá mais. Então, nós temos que ter esse momento de demitir o Isso, cliente. E isso, para nossa perfeito. ouvinte, o que você fala assim? Qual é o momento ali de estar demitindo o cliente? Olha, eu acho que essa parte da demissão do cliente ela é ótima, né? Uhum. Quando a gente toma essa coragem de demitir o cliente. A primeira cliente que nós demitimos, ela tinha uma postura grosseira com a nossa equipe, né? Ela era uma ótima cliente, pagava em dia, a empresa dela até era organizada, mas ela tinha uma postura grosseira de quando ela ligava para a nossa equipe ficava com receio, com medo, porque ela usava, enfim, a comunicação dela não era legal. E aí nós tivemos a coragem de demiti-la, né? Vamos fazer a contabilidade até final do ano e a partir do ano que vem a gente não vai mais atender a tua empresa. E depois ela até tentou voltar, né, para o escritório. E a gente disse que não conseguiria voltar a atendê-la. Porque isso fez com que a nossa equipe ficasse muito satisfeita, né? Do tipo, estão me protegendo e com isso a gente tem esse cuidado, né? Mostramos um cuidado com a equipe. Agora, tem alguns outros casos que, obrigatoriamente, você precisa demitir o cliente. Quando, por exemplo, a empresa às vezes começa a crescer, né? Onde ela tinha um trabalho aqui, agora o trabalho está aqui. O honorário continua aqui, né? E aí a gente vai negociar com o cliente, olha, tá pagando aqui R$ 800, era para estar pagando 2.500. Ah, não, isso aí tá muito caro, a pessoa não valoriza, né? Às vezes demanda demais só que existe uma crença, né, que acaba impedindo da gente muitas vezes demitir o cliente, que é assim, vai fazer falta. É uma crença relacionada à escassez. Então eu não posso demitir esse cliente porque ele vai me fazer falta. Mas se você demitir, você coloca dois no lugar. Então, essa é a grande diferença. Porque aí você vai ter mais tempo de conquistar outros clientes. Então, não tenha medo da demissão do cliente, né? Faz parte. A gente tem uma frase no mundo de negócio que diz o seguinte: que a gente tem o que a gente tolera. Se eu estou tolerando baixos honorários, se eu estou tolerando uma comunicação agressiva, se eu estou tolerando pessoas que não valorizam o meu trabalho, é porque eu estou tolerando, né? Então, vai da autoestima, vai da sua presença, de também cortar aquilo que você está tolerando por tanto tempo que não faz mais sentido. Que está fazendo mal, né? Muitas vezes o Isso. cliente nem paga. Você Aham. tem que ficar ligando atrás, e a grosseria parte daí, né? Que você está cobrando um Exato. direito seu, porque você tem os Isso. gastos, né, do escritório para manter, e o cliente trata você como se você tivesse obrigação, talvez, de pagar para ele estar com você. E não é Exato. nesse sentido, né? Não. Nas reuniões que nós tivemos com grupos de mulheres aqui no estado do Paraná, uma queixa comum, tá? Que as ouvintes acredito que vai ter alguma pergunta nesse sentido, né? Que é mais fácil um homem chegar lá e fechar um honorário de um possível cliente quando ele quer trocar de escritório do que uma mulher, né? Mas nós também temos o mesmo potencial e, às vezes, dependendo do escritório masculino que está oferecendo trabalho, ele não tem tanta capacidade técnica como a empreendedora que está oferecendo esse serviço. Qual que é a sua dica para essa empreendedora? O que ela tem que fazer para ela ganhar esse cliente? Ela tem que acreditar mais nela, porque quem disse que o homem fecha mais cliente que a mulher? Ninguém, é ela que está Pois pensando é. dessa forma, né? Então, enquanto eu pensar que, enquanto mulher, o meu cliente não vai querer o meu serviço, realmente é isso que vai acontecer. Agora, a partir do momento em que eu me capacito, eu trouxe até ali sobre aprender sobre vendas, que eu me posiciono, que mostro para o meu cliente os benefícios dele contratar a minha empresa, de contratar o meu serviço, aí isso cai por terra, não existe isso de porque é um homem eles vão fechar ou porque uma mulher vai fechar. Vai do grau de convencimento, de mostrar as habilidades. Esses dias eu estava conversando com uma contadora, que é minha amiga lá do Rio de Janeiro, e ela falou o seguinte, Marlise, o meu escritório nem de perto é o melhor tecnicamente. Ela falou, né? Nem de perto é o melhor tecnicamente. Mas eu tenho certeza que ele é o melhor no atendimento.
Então, no atendimento, na proximidade, aí ela ainda falou, ela assim, quando tem um outro erro, eu ligo para o cliente, converso com o cliente, ele diz, pô, tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Então, muitas vezes não é a parte técnica que pega, e sim o como que eu me comunico, como que eu faço esse comprometimento junto com o cliente. Então, talvez isso seja mais importante de ser desenvolvido nesse momento do que a parte técnica. É perder, né, a vergonha, primeiro, né, de estar indo e comunicar e vender seu serviço, agregar valor, né? E tá Isso. levando o que o teu escritório pode oferecer para esse cliente, porque muitas vezes o cliente chega, ele não sabe nem por onde começar. Então, assim, preparar um diagnóstico antecipado antes de trazer esse cliente para dentro, né? E verificar quais são as dores desse cliente, que aí não tem como errar, né? Não, Então, não assim, é tem erro. você saber vender o seu serviço, né? Olha, o Isso. que eu posso te oferecer é isso, a solução que você precisa hoje é isso, né? E que Exato. muitas vezes, né, eles, a questão nem sempre é honorário, Não. né? Porque eu já peguei vários clientes para cá que, assim, ele pagava muito menos para o outro Isso. contador, né? E eu mostrei o que eu poderia oferecer de diferente, né? Então, conversar com o jurídico do cliente, né? Não travar uma batalha, né, junto com o jurídico, mas se for preciso orientar a troca desse jurídico também, a gente vai ter poder para isso, Exato. né? É isso aí. Mas, com certeza. E Marlise, antes da gente finalizar, né, a nossa fala aqui, qual que é a mensagem que você deixa para as nossas ouvintes? Olha, para quem está nos acompanhando por aqui, né, lembre-se que empreender é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa possível, uma tarefa boa, né, desde que você se encontre dentro desse empreendedorismo. Para quem ainda não começou a empreender, ele é um caminho possível, né? É um caminho possível, viável financeiramente, e o negócio contábil ele é muito bom. Mas lembre-se sempre que você precisa cuidar de você em primeiro lugar. Acho que esse é a mensagem central que eu quero deixar. E nossos parabéns para as empreendedoras da contabilidade no estado do Paraná e nos outros 27 estados e Distrito Federal, né? Exatamente, parabéns aqui. E assim fechamos mais um evento que vai transformar a forma como você enxerga a contabilidade. Vamos juntas levar esse conhecimento adiante. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Nosso objetivo é tornar você um profissional ainda mais estratégico e preparado para os desafios do futuro. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga